Oiê! Mais um conteúdo novo, vamos para mais uma semana, que seja uma semana abençoada para todos nós. Eu sou a Paola Muraro Moreira, do canal Oma Relax Brasil, e tô aqui para compartilhar com vocês pontos de vista. Que interessante ponto de vista ter aqui você comigo hoje, que interessante ponto de vista o tema que a gente vai abordar hoje. Chakras. O que são chakras e para que serve tudo isso? Quem me conhece, já me acompanha de um tempo aqui, sabe que eu sou defensora das energias. Mais dia ou menos dia, a gente fala e refala e tenta desconceituar todo esse conceito de energia. E por quê? Energia não é a energia elétrica, não é a energia da luz, não é a energia, é a energia de um movimento. E que movimento é esse? A nossa ação, ou melhor, as nossas ações. E quando a gente fala em energia, a gente fala também em essência, em existência. Porque se tudo é energia, se nós somos energias e se tudo ao nosso redor é energia, nada mais que existência. São coisas, são pessoas, são situações existentes. E todas as energias que englobam o nosso redor, englobam o nosso exterior, englobam o nosso próprio interior, elas são necessárias para passar o que estamos passando, né? Então, aqui também eu deixo sempre bem evidente o mantra que eu adoro: não fazer sentido também faz sentido. Muitas vezes faz um baita de um sentido. Até quando a gente vê situações próprias nossas. Nossa, mas aconteceu isso que não foi tão agradável, mas se não tivesse acontecido, não teria acontecido aquele outro. Entende aqui? Quando às vezes não fazer sentido também faz sentido. E agora aprofundando um pouquinho mais, o que muitos me pedem, até o tema de hoje foi uma pergunta que veio das redes sociais. O que são chakras? Para que serve esse chakra? Por que todo mundo fala, né? Quando fala em meditação, fala em chakra. Quando fala em algumas terapias energéticas, falam em chakra. Terapias energéticas. Entende aqui o conceito e o desconceito de energias? Chakra, chi, prana, energia. Vamos desconceituar tudo isso. Inclusive, o meu objetivo aqui hoje não é exaurir o tema chakras, até porque a gente sabe que cada chakra existente possui o seu pormenor. Sabemos, inclusive, que são 7 chakras principais, mas que não são somente eles. Então, o que são? O que são essas energias? O que são esses envolvimentos de energia? Bom, chakra, traduzindo ele do sânscrito, né, ele vem justamente de roda. Então, é uma roda. Até aqui a gente pode desconceituar muita coisa. Por exemplo, mandalas. O que são mandalas? Mandala em sânscrito são círculos. Círculos, rodas, engrenagens. Faz sentido se a gente se colocar, nós como seres humanos, como energia e como existência, colocarmos os nossos 7 chakras principais em consonância, alinhados, equilibrados um com o outro, como se fossem várias rodas, então, né? Uma roda aqui girando bem para cá, uma roda ali, uma roda para cá. É o alinhamento de toda essa energia. E dependendo da teoria, existem muito mais do que 7 chakras, mas eu evidencio também sempre os 7 chakras principais. Até eu quero cutucar mais um pouquinho aqui. 7 chakras principais e 7 cores do arco-íris.
será que tem alguma coisa a ver? No desconceito, tudo tem a ver. Não fazer sentido também faz sentido. Então, os 7 chakras principais são como, então, rodas, na tradução sânscrita, de energias. Imaginemos, então, que cada um de nós, cada indivíduo, somos todos um, mas cada um na sua individualidade, cada indivíduo possui o equilíbrio ou o desequilíbrio, ou o respectivo desequilíbrio dos seus chakras, das suas energias. Quando a gente vai rebuscando um pouquinho mais esse número, os 7 chakras principais, a gente vai conseguir entender até mesmo sobre a divisão entre eles. Então, esses 7 chakras, cada um possui uma cor, cada um possui um órgão responsável. Se nós pegarmos do 1º ao 5º chakra, eles têm muita relação também com os elementos da natureza, os 5 elementos, terra, água, fogo, ar e éter. E depois, subindo para o 6º e 7º chakra, nós já temos aquela visão espiritual da coisa, que são os nossos 4 níveis físicos, os nossos 4 níveis de essência, físico, mental, emocional e espiritual. E agora já cavocando aí um pouquinho mais, se cada chakra tem uma cor, e se todas as cores do arco-íris colocadas em giro, colocadas em roda, elas nos representam uma única cor, a branca, a paz, a plenitude, o equilíbrio. Então, quando nós alinhamos as nossas energias, quando nós alinhamos, cada chakra possui também um órgão do nosso sistema atrelado. Então, quando nós respeitamos a nossa existência, quando nós fazemos atenção à nossa essência e às necessidades da nossa essência, é que a gente coloca em equilíbrio todas essas energias, todas essas rodas, todas essas engrenagens. Até tem muitas teorias, muitas filosofias, muitas religiões também, que acreditam nos chakras alinhados, nos chakras equilibrados, como cura. É a cura. Então, muitas vezes, o nosso corpo físico, ou a nossa mente, ela se adoece, ela passa por mazelas, ela passa por desequilíbrios, e isso tudo tendo relação pode ser um só chakra desalinhado, um chakra desequilibrado, ou em algumas situações mais do que uma engrenagem, mais do que uma energia pertencente à nossa essência pode estar desalinhada, pode estar desequilibrada. Então, a importância de termos equilibrado todas essas energias é exatamente a una importância de nos considerarmos como essência, como existência. E considerarmos nós mesmos, eu não digo simplesmente no sentido de ok, eu existo, eu sei que é assim, eu sei qual é a minha essência e ponto. Ação. Energia é movimento, é colocar em ação. Então, nós somos responsáveis pela compreensão, pela aceitação dos nossos desequilíbrios e das necessidades de equilíbrio, mas mais do que a compreensão, nós somos responsáveis pelo respeito à nossa essência. Porque se eu não fizer por mim mesma, se eu não respeitar a minha essência, a minha existência, o exterior, o todo ao redor, é que vai se diferenciar do que a gente vai começar a atrair. Então, quando a gente coloca na meditação o que você foca, você expande, e cuidado com o que você esteja focando, é exatamente isso. Você se respeita? Qual é o respeito à sua essência? O que a sua essência, o que a sua energia está querendo demonstrar, está querendo mostrar para você
em correspondência a esses desequilíbrios. E muitas vezes está tudo equilibrado, mas nós não estamos respeitando esse equilíbrio. Então a gente começa a entrar na dualidade da matéria, a gente começa a se situar num plano material onde a dualidade fala mais forte que nós, porque, novamente, bloqueados pelo ego. E o ego é o nosso maior inimigo nessas horas, principalmente quando a gente quer e a gente tem esse entendimento de que precisamos respeitar a nossa essência. É o maior inimigo porque ele bloqueia a absorção da realidade. Então, muitas vezes a gente vê pessoas doentes, a gente vê pessoas estagnadas, a gente vê pessoas conformadas ao invés de realizadas, a gente vê comparações com a própria pessoa em comparação a outras energias que não vieram para ser, ter e criar tudo aquilo que a pessoa que está se conformando ou se está comparando com outrem veio para ser, ter e criar. Então, a pergunta muito importante que a gente deve fazer para a gente todos os dias, né? Não só uma, mas enfim, duas que eu adoto com mais convicção e com maior respeito à minha própria essência universo, o que me requer hoje e como eu posso ser contribuição? Essas perguntas, obviamente, sem aguardar respostas, mas já com a atitude vinculada. Então, nós sabemos onde estamos pisando, nós não conseguimos mentir para nós mesmos e estamos ou não estamos nos respeitando. Nós precisamos encarar a nossa energia, a nossa existência como una, como individual, e é nesse respeito que a gente acessa todas as outras rodas de energia. Então, 7 pontos principais que a gente aprimora, que a gente potencializa a nossa energia. Então, recentemente eu deixei aqui no canal um vídeo sobre os 6 passos de como acessar a nossa energia. Seriam os 6 passos iniciais para meditação, e essa meditação desconceituada é a edição de nós mesmos. Então a gente se edita, a partir desses 6 passos começa a acessar a nossa energia. Mas de pouco em pouco a gente vai potencializando essa energia e focando nas rodas, focando no equilíbrio de cada ponto necessário para nossa individualidade. Então, não raras as vezes, nós vemos alma e mente equilibrada e o corpo que se esvanece. Ou, ao contrário, corpo e alma totalmente equilibrado e a mente nos pregando peças. O conjunto e a tríade de corpo, alma e mente, e a tríade do observar, absorver e agir, ela vem justamente nesse sentido. Até aqui, falando de chakras, falando de energias, falando de pontos de concentração da nossa essência, das nossas necessidades, a gente pode falar também dos nossos níveis da essência. Como estamos respeitando e compreendendo o nosso físico? Como estamos respeitando e compreendendo o nosso mental, o nosso emocional, o nosso espiritual? E quando eu falo em espiritual, não tem nada a ver com religião, né? A gente sabe que a religião, ela é um caminho para a espiritualidade. Mas a espiritualidade, ela faz parte da nossa essência. E aí, pegando até o link, né, o ganchinho aí, como eu comentava antes, que os nossos 5 primeiros chakras, eles também têm muita relação com os 5 elementos da natureza, onde ficam os outros 2? No espiritual. Então, quando a gente expande a consciência, o autoconhecimento, é o despertar, é o presente, é o agora. Então, quando a gente começa a expandir, tem uma frase muito famosa que, me corrijam se eu estiver errada, de Einstein,
uma mente que se abre para uma ideia original, uma ideia nova, ela não volta mais a ser como era. Uma mente que se abre para uma ideia nunca mais voltará ao seu tamanho original, porque os horizontes, eles já estão expandidos. A consciência, ela já está exposta. E aqui também a gente pode falar que, novamente, para nós mesmos, podemos fazer por nós. Porque a partir do momento em que eu expando a minha consciência, não necessariamente o meu vizinho, o meu parceiro, o meu colega, a minha família ou qualquer pessoa que esteja ao meu redor, não necessariamente eles também são obrigados a expandir a consciência no mesmo nível do autoconhecimento em que eu cheguei. São as evoluções. E até quando a gente fala da evolução, não é prepotência, não é arrogância, é um autoconhecimento. Cada um tem o tempo necessário para se descobrir e para interpretar algo da maneira com que ela absorveu todas as experiências. Faz sentido eu dizer que um texto não é interpretado por duas pessoas da mesma maneira? Até o exemplo do número 6, o número 6 colocado numa mesa, uma pessoa de um lado e outra pessoa de outro. Uma pessoa vai estar vendo 6, outra pessoa vai estar vendo o número 9. Quem é que está certo, quem é que está errado? Certo ou errado, bom ou mal, não existem. Quando a gente fala de essência, quando a gente fala de energia, e energia falando em movimento, a gente fala em ação, é a ação que importa. Então os chakras, as rodas, as energias, as essências, os pranas, os X, o que for para ser chamado. Vamos desconceituar, tirar rótulos e nos permitirmos acessar. Porque é essa única energia que realmente importa. Respeitando a nossa energia, a gente consegue respeitar a energia de outrens. E o respeito condiz muito na paciência e no respirar de entender e compreender que somos todos um, mas cada um na sua individualidade, e individualidade pode também significar diferenças e indiferenças. Então, cuide do seu, cuide da sua essência, cuide da sua energia. O convite fica para rever, inclusive, o vídeo dos 6 passos para acesso à sua energia e de pouquinho em pouquinho ir acessando para potencializar cada ponto que nos é cabível e assim atingir o almejado equilíbrio. Conta comigo!